Bebida alcoólica e fumo. Talvez esses sejam os dois maiores tabus no meio cristão, pelo menos no meio evangélico. Dos dois, a questão do fumo eu acho bem mais complexa, porque não envolve uma exegese bíblica de determinados textos, e sim um entendimento da teologia bíblica sobre liberdade cristã e liberdade de consciência. Mesmo porque todo cristão, abstêmio ou não, facilmente reconhecerá que Cristo instituiu a ceia com vinho. Tanto é que em 1 Coríntios 11, Paulo trata de casos de embriaguez em que irmãos estavam bebendo na ceia mais do que deveriam. E aqui vale ressaltar que todas as condenações bíblicas são contra a embriaguez e não contra o consumo de bebida alcoólica. E nós devemos lembrar também que Cristo ele falou a seus discípulos que ansiava pelo dia em que beberia novamente vinho com eles, na consumação de todas as coisas, como está registrado em Mateus 26, 29 e Lucas 22, 18. E pelo fato de existirem na Escritura tantos textos claramente a favor do consumo de álcool, como veremos mais adiante, eu digo novamente que eu acho que a questão do fumo é mais complexa e controversa do que a da bebida. Só que isso nem sempre foi assim. Esse tabu contra a bebida alcoólica e o fumo é um tanto recente, podemos dizer assim. Porque se a gente analisar a história do cristianismo protestante, nós iremos ver algo um pouco constrangedor. Tem um livretinho do Dom Castler intitulado Por que ler os Puritanos hoje?, onde ele apresenta 10 razões por que devemos ler os escritos puritanos. E o Castler e outros especialistas em história e teologia puritana, como Joe Bick, J.I. Packer, Leland Hyken, eles diriam que com os puritanos nós aprendemos a ter um conceito elevado de Deus, a apreciar a beleza de Cristo e entender a suficiência de sua obra em nosso favor. E também diriam que com eles aprendemos a crer na suficiência da Escritura para termos uma vida piedosa e vibrante. Está correto, tudo isso é verdade. Mas eu acrescentaria que com os puritanos nós aprendemos que ser cristão não é deixar de beber e fumar. Até porque um ímpio pode fazer isso, principalmente aqueles que têm o Ministério da Saúde como seu Deus profeta. Ser cristão não é apenas beber e comer, mas até mesmo beber cerveja e fumar tabaco para a glória de Deus. Se nós lermos as obras dos puritanos e analisarmos a vida e a teologia deles, iremos constatar a veracidade das palavras de C.S. Lewis, que disse: devemos imaginar esses puritanos como sendo o exato oposto daqueles que se dizem puritanos hoje. Imaginemos-los jovens, vorazes, progressistas intelectuais, muito elegantes e atualizados. Eles não eram abstêmios. Os bispos, não a cerveja, eram sua aversão. Os puritanos amavam fumar, bebiam, caçavam, praticavam esportes, usavam roupas coloridas, faziam amor com suas esposas. Tudo isso para a glória de Deus, que os colocou em posição de liberdade. E aqui eu quero deixar claro que a minha intenção não é fazer uma apologia ao álcool e ao tabaco. E também não é minha intenção que todos que assistirem a esta série se tornem fumantes ou apreciadores de bebida alcoólica. Eu inicio esta série porque tem muita gente ainda que confunde o evangelho com uma determinada atitude em relação ao álcool e ao fumo. E isso é lamentável. O evangelho é o que Paulo resumiu em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É esse que é o verdadeiro evangelho. E, infelizmente, é um evangelho que está quase ausente das igrejas de hoje e dos lábios de vários cristãos. O evangelho
não é eu bebo Coca-Cola, mas não cerveja. Eu bebo café, mas não uísque. Eu fofoco, mas não fumo. Isso é patético. É ridículo. O Evangelho é a gloriosa mensagem de que Cristo morreu pelos pecados de seu povo segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Em segundo lugar, tenho em vista as almas que sofrem com os legalistas, que estão sempre impondo sua visão torcida da verdade bíblica, proibindo várias coisas. Em Lucas 11:46, Cristo repreende os escribas e os fariseus, dizendo: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Mas o que seria um fardo difícil de carregar? A resposta é bem óbvia. Seria qualquer mandamento ou tradição dos homens. O apóstolo João, ao dizer que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, ele acrescenta no capítulo 5 de sua primeira carta que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, sempre que falarmos para o nosso próximo obedecer à lei de Deus, não estaremos incorrendo no erro dos fariseus. Só que aí tem um grande problema. O problema é que, na maioria das vezes, a gente quer que os outros sigam os nossos mandamentos e não os de Deus. Só que não existe um mandamento não fumarás e não beberás. Mas, apesar disso, pessoas que se aproximam da igreja não são consideradas cristãs até que abandonem o fumo e o álcool. Em vez de exigirmos fé e arrependimento, que inclusive era o que Jesus exigia das pessoas, nós impomos nossos legalismos aos outros, proibindo bebida e cigarro. E é por isso, e por várias outras razões, claro, que a igreja está lotada de falsos cristãos. Mesmo porque não é necessária a regeneração do Espírito Santo para que alguém abandone o fumo e o álcool. Tá cheio de gente por aí que tem abandonado tanto o fumo quanto o álcool por motivos não religiosos. Põe uma coisa na sua cabeça. Virtude moral não salva ninguém. Virtude moral é a natureza refinada. E não tem nada de Cristo nela. O moralista, ele pode até odiar o vício, mas tenha certeza que ele também odeia a graça. Abandonar o álcool e o fumo enquanto você alimenta o verme da incredulidade é ser igual a uma cobra, a uma serpente, que se despoja da sua pele, mas conserva o seu veneno. Eu volto a repetir que ser cristão não é abandonar fumo e álcool, e sim amar a Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor. Miqueias já nos disse há séculos o que Deus exige de nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É óbvio que amar a Cristo, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente requer ações e comportamentos exteriores. Mas quem estabelece o que é certo ou errado é Deus e não os homens, muito menos a cultura. A Escritura não condena em lugar algum o fumo e o consumo de álcool, explicitamente nem por dedução lógica. Se a gente afirma a suficiência da Escritura para guiar nossa vida, nós não podemos aceitar a classificação da bebida e do fumo como sendo pecado. E é exatamente por isso que nós somos protestantes. Justamente por sustentarmos que a Escritura é suficiente para a nossa salvação e santificação. E que todas as tradições humanas elas devem ser julgadas pela palavra de Deus. E em último lugar, eu inicio esta série como auxílio para aqueles que têm liberdade em Cristo para fumar e beber. No prefácio de um livro de Gordon Clark, John Robbins diz que houve um tempo em que as controvérsias eram resolvidas com um "assim diz o Senhor", mas hoje são resolvidas com um "foi provado cientificamente". E, infelizmente, é exatamente essa a estratégia de alguns cristãos ao lidar com o assunto do tabaco e da bebida.
de minha parte, eu digo o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até o próximo encontro.